verdadeira como filho de Davi. Ele reinará como Elohim, reunindo as nações de toda a terra, no reinado messiânico irá. Essa nova fase marca suas ações, revolucionária de muitos dons, justiça, harmonia, retidão, longevidade, gerações alcançarão. Cristo está voltando, o noivo da igreja está chegando. É hora de estar anunciando a palavra da salvação. Cristo voltará. Ele é o juiz que nos julgará. E quando a trombeta tocar, chegar a hora de nos retirar. A sua segunda vinda acontecerá e nada mais impedirá. Cristo vai voltar. Todos os inimigos cairão e as muralhas ruirão. Cristo vai voltar. Ele te conhece muito bem e te ama como mais ninguém. Cristo vai voltar. Clama, ora, chora e adora, pois já é chegada a hora dele nos abençoar. Cristo vai voltar. O noivo da igreja vai chegar. E quando a trombeta tocar, chegar a hora de nos retirar. Glória a Jesus, né? Eu saúdo a todos que chegarão logo mais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Yara Gomes e estamos aqui para fazer mais uma live profética neste domingo, dia 7 de março de 2021. Louvado seja Deus! Quero aqui saudar todos os irmãos e irmãs daqui do município de Goiânia. Um forte abraço a todos. Tá? E que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja Deus. Vamos inicialmente orar para começar este singelo culto. E em nome de Jesus vamos pedir a Ele a sua misericórdia, porque os tempos são maus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, é em nome de Jesus, meu Deus, que eu entro em Tua presença, Senhor, e te peço perdão por todas as minhas falhas, erros, pecados, por todo o mal que tenha feito diante de Ti, meu Deus, tenha misericórdia. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, inspira-me nessa noite a fazer aqui a Tua vontade, a deixar aqui, Pai, uma palavra vinda do Teu coração, não do meu, Senhor. Porque eu nada tenho a dizer ao Teu povo, mas eu sei que Tu tens. E coisa muito forte e importante a dizer a todos nós, para estarmos atentos, para estarmos vigilantes no caminho que o Senhor, Pai, traçou para todos nós. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai abençoando a todos que chegarem nesta live, em nome de Jesus Cristo, vai abençoando cada lar, cada família, vai abrindo os olhos daqueles que estão cegos, Pai, nas trevas deste mundo, sob o domínio das potestades. Em nome de Jesus, Senhor, caia por terra toda perseguição contra o Teu povo,
contra a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos realizar a tua obra, Senhor, sem impedimentos. Nós sabemos que isso é a prova que tu nos coloca sempre diante de nós, mas estamos contando com a tua força, a tua graça, o teu poder para podermos continuar trabalhando para ti, meu Deus. É em nome de Jesus que eu te peço tudo isso. Senhor, usa-me conforme te apraz nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Louvado seja Deus. Já está chegando por aqui, né? Nosso... Eduardo Fernandes. Meu querido, tudo bem? Sandra Marinho. Já está chegando por aqui. Graças a Deus, né? Vai tudo bem com vocês. E creia que Jesus está no barco, está no controle. E nossa embarcação, ela não vai naufragar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer aqui uma pré-eleção combinada, porque tendo em vista que os tempos são maus e que ultimamente temos sofrido perseguições veladas, não é? Mas perseguições. A Igreja do Senhor tem passado por isso, e isso é bíblico. Deus, ele já nos tempos de Jesus, já nos alertava que certas coisas iriam acontecer em todo o mundo contra o povo cristão. Aleluia. Vamos fazer uma breve reflexão no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 17 ao 22, que diz assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Eu vou ler até os 23, que diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha gente, paz do Senhor, Daniel Melo. Seja bem-vindo. Veja bem, Jesus já falava que haveria tempo em que muitos iriam açoitar, perseguir, matar cristãos, até familiares nossos iriam nos perseguir e iriam nos entregar nas mãos das autoridades, porque não concordavam ou não concordarão com a nossa fé em Cristo. E muitos, até hoje, nós vemos que muitas pessoas odeiam cristãos, muito embora não haja ainda pessoas que tenham coragem de se revelar. Pelo menos aqui no Brasil a gente ainda está indo muito bem, obrigado, não é? De se revelar de forma mais violenta contra os cristãos. Eu estava vendo os documentários, eu vou dar somente 2 exemplos aqui, de casos que ocorrem na Europa, na Ásia, né? Ocorreram no Chile, bem recente, ano passado, quando derrubaram templos.
né? Manifestantes de extrema direita derrubam templos lá no Chile e professam gritos de guerra contra o cristão, contra o cristianismo, picha paredes dizendo muerte ao Nazareno, ou seja, morte ao Jesus Nazareno e todo aquele que o segue, não é? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou, eles não tem mais como matar. Eles estão se referindo exatamente àqueles que seguem o Nazareno, Jesus. E aí a gente faz uma breve reflexão. Teve um site no YouTube, é um programa, aliás, Pingo nos Is. Isso já faz alguns meses, ele já está na internet, e ele estava dizendo que a ONG Portas Abertas, que é uma ONG internacional, que abriga cristãos refugiados de países que estão perseguindo e ameaçando de morte todos os cristãos. Então eles abrigam esses cristãos que conseguem escapar das ameaças e do poder desses governantes desses países. E eles apontam aqui que houve cerca de um aumento de 40,4% em mortes contra cristãos, ou seja, cristãos, mais de 4.300 cristãos morreram nesse período, isso foi ano passado, em relação a uma reação contrária à fé cristã. Os cristãos que professam Cristo, aleluia, louvado seja Deus, no Estado Islâmico, ele é perseguido, ele é morto. Um outro dado desse mesmo programa diz que na África Ocidental, né, foi divulgado um vídeo de 11 cristãos sendo decapitados. Por quê? Porque um líder islâmico chamado Abu Bakr foi morto por americanos dos Estados Unidos, da América do Norte. E aí, em retaliação ou vingança, eles capturam 11 cristãos, deixam-os como reféns e na hora de decapitá-los eles fazem um vídeo. No dia 21 de julho de 2020, bem próximo o tempo, né? A China ameaça cortar benefícios sociais de famílias cristãs que se recusam a negar a fé, porque o país estava passando por uma crise devido à pandemia. Né? Em Viena, capital da Áustria, no dia 2 de novembro de 2020, né, houve uma troca de tiros em frente a um templo, uma sinagoga, e que foram mortas 2 pessoas e 15 ficaram feridas. E em Lyon, é uma cidade na capital da França, um padre foi assassinado. Eu quero dizer para vocês o seguinte: todos esses estados, todos esses lugares, eles têm influência islâmica, e o islamismo é realmente contrário ao cristianismo. E a forma como eles se manifestam contra o cristianismo é através da violência mesmo. Eles matam, eles ameaçam, eles torturam, né? Assim como na China, que se você olhar na internet, você vai ver, coloca lá assim, ó, no Google, perseguição aos cristãos. A China tem o maior número de denúncias de perseguição contra cristãos. A palavra de Jesus está se cumprindo, gente. Quando ele falou aqui em Mateus que nós iríamos ser perseguidos, nós realmente vamos passar por perseguições, sim, porque aquele que é cristão e que não passar por perseguição, certamente ele não está fazendo a vontade do Pai.
Ele está se moldando ao mundo e falando aquilo que todos desejam ouvir, deixando que o mundo contamine ele, e ele passando essa mesma ideologia mundana para dentro da igreja, contaminando pessoas a cometer pecados contra a própria palavra de Deus. Esses certamente vão se dar muito bem, porque vão professar uma fé cristã, mas que aceita e promove o pecado no meio do povo cristão, ao invés de pregar contra o pecado, não contra o pecador, porque Jesus abomina só o pecado. O pecador ele ama e quer salvar. Então, quando isso for realmente entendido, de que nós devemos pregar a palavra de Deus para que o pecado ele seja banido da vida das pessoas e as pessoas venham a se libertar, porque conhecereis a verdade de Cristo e ela vos libertará. Sem isso, você não tem condições de se tornar uma pessoa pura e justificada pelo sangue de Jesus Cristo. E enquanto houver pessoas que comecem a se moldar aos costumes e às atitudes mundanas, certamente nós teremos duas facções de cristãos que estão promovendo ou fingindo promover a palavra de Deus e outros realmente fazendo a vontade do Pai. Quer dizer, isso no mundo cristão. Agora, no mundo propriamente dito, das pessoas que não professam fé nenhuma, muito menos a fé em Cristo, nós temos uma batalha que é espiritual. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Aleluia! Jesus nos diz aqui que quando tu fores perseguido numa cidade, fugir para outra. Jesus não diz que a gente entre em confronto com ninguém, porque está sendo perseguido. Jesus fala, estás sendo perseguido num lugar, te retira e vai para outro. Continua a pregoar a minha palavra, mas em outro lugar. Não precisa ninguém se debater, ou lutar, ou brigar, né? Ou usar de violência, porque estão usando de violência contra si. Nós temos que nos retirar. E essa retirada, ela é estratégica, porque ainda assim é uma forma de cumprir com a palavra de Deus, quando dizemos e temos que acreditar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deus, Ele está no controle, Ele vai nos proteger, e aquele promete, antes mesmo de nós fugirmos de cidade em cidade, por conta da perseguição, antes de percorrermos todas as cidades de Israel, Jesus vai voltar. E aí, quando Ele vier, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele pessoalmente vai exterminar todo o exército do mal que vier contra nós. Nós estamos num tempo muito, mas muito difícil, um tempo em que estamos vivendo crises no país, crises de ética, crises espirituais, crises das mais diversas formas, estão se acomodando nas nossas vidas, porque nós estamos deixando de observar o Evangelho de Cristo, de praticar a palavra do Senhor. E isso é muito sério, principalmente para quem é cristão. Nós temos que nos posicionar de modo a não envergonhar o nome de Jesus Cristo nas nossas vidas. E a nossa posição, ela é de joelhos, clamando e orando e jejuando e entregando nas mãos do Senhor todas as nossas lutas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e contra tudo que é mal, contra o reino da maldade que está no mundo, sendo dirigido pelo príncipe das trevas, que é Satanás. Satanás vai usar muitas pessoas, inclusive dentro dos nossos lares, para nos afrontar, para tentar nos destruir, para tentar nos impedir, inclusive matar. Mas Deus, Ele promete que nós teremos livramento e salvação. E é necessário que acreditemos nisso
E que apesar de todos esses eventos, de toda essa conturbação que está havendo no mundo, nós temos que acreditar que Jesus não perdeu o controle da situação, não. Ele continua no controle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está dando uma receita muito, mas muito simples. Muito simples. Caminhe pela palavra de Deus. Abandone o seu pecado. Venha para Jesus do modo que você estiver e ande pela palavra. A palavra de Deus é o caminho mais seguro para nós vivermos nesses últimos dias. Porque o tempo está ficando cada vez pior. Vamos voltar um pouquinho para a perseguição. Eu disse no início do vídeo que aqui no Brasil não era assim tão contundente a perseguição contra os cristãos, mas em compensação, a perseguição está sendo realizada de forma velada. No último vídeo que eu fiz, eu falei que há uma corrente muito acirrada contra os conservadores, a linha de conservadores que estão apoiando Bolsonaro, que são na sua maioria evangélicos. E então nota-se que os governadores de esquerda, o que eles chamam de esquerdopatas, que na verdade são pessoas que estão brigando por poder, assim como Bolsonaro está brigando, eu falei isso no último vídeo. Eles estão minando a base de Bolsonaro, que são os cristãos, fazendo o quê? Mandando fechar a igreja, aumentando cada vez mais o custo de vida. A inflação está lá em cima, o quilo de feijão está mais de R$10 em alguns lugares. Arroz, açúcar, enfim. A cesta básica é uma das coisas mais fundamentais que existe dentro de um lar. Nós temos que ter o mínimo de condição financeira para comprar pelo menos a cesta básica. E ela está caríssima. O combustível, Bolsonaro zera o imposto do combustível. E o meu governador aqui, o Paulo Câmara, diz que não pode fazer isso. E o imposto que o Estado cobra é muito maior do que o municipal, do que o federal. Ele cobra cerca de mais de 40%, é porque eu não estou com uma nota aqui para ver. Ele cobra mais de 40%, perto de 50% o valor do ICMS sobre o valor que a gente paga no nosso combustível. Cada litro de gasolina a R$ 5,48, como é vendido aqui perto, ele pega cerca de 40%, 50% desse valor para os cofres públicos. O governo federal mandou mais de 40 bilhões de reais para cá no tempo da pandemia para fazer hospital de campanha, comprar respiradores, enfim. E em todo o país, esse pessoal está recebendo muito dinheiro, por quê? Porque o estado de calamidade pública ele foi decretado, e no estado de calamidade pública o dinheiro vem e eles podem comprar, fazer como quiser, sem licitação. A licitação ela tem um patamar de preços que se deve observar, e não se deve comprar coisas de modo exacerbado, com preços exacerbados, porque a lei de licitação ela não aceita esse tipo de prática, que dá-se o nome de... eu esqueci o termo técnico, depois se eu me lembrar eu falo. Mas eles exacerbam o preço e eles vão lá e compram. Ora, por trás dessa negociata tem sempre o famoso, né? Toma lá da cá, me dá uma parte que vai para o meu bolso, etc. Enfim, como não há fiscalização, porque o estado é de emergência, vamos fazer tudo que a gente quer fazer e depois vamos culpar o governo do estado e vamos enfraquecer as igrejas evangélicas, porque um líder, quando ele não está em contato com o seu rebanho, ele não tem como disseminar nenhuma ideia a favor do governo federal, que é isso que eles pensam, que alguns até fazem isso. Eu não concordo, mas é a base de Bolsonaro.
Então a perseguição, ela está acirrada em cima dos cristãos, e o modo que eles encontraram foi exatamente isso, mexer com o bolso de cada um de nós. Ele tira salário, ele baixa salário de aposentado, eles estão fazendo um maior saceiro. Então, a pior perseguição que um trabalhador pode sofrer é ele não poder comprar o pão dele para dentro do seu lar e ver seus filhos passarem fome. Isso é mesmo que ir matando aos poucos. De certa forma, eles estão tentando matar o povo cristão através da inflação, através do desemprego, através das muitas e muitas firmas e comércios que faliram. Pessoas que tinham comércio sobreviviam daquilo, não estão podendo mais abrir por conta do lockdown. Enfim, todas essas medidas que eles dizem que é para conter o avanço do vírus, elas foram esquecidas no tempo das eleições. Por exemplo, o prefeito João Campos lá de Recife, quando estava para se reeleger, todo mundo podia aglomerar. E isso é público e notório, a própria mídia vê lá, todo mundo aglomerado, todo mundo, né, mesmo usando máscara, mas não tinha distanciamento social. Estava todo mundo lá festejando a vitória do prefeito, bem como das campanhas que ele realizou e que tinha aglomeração. Quando passou o tempo, que o partido do governo venceu no município, vamos apertar e acochar a população para fazer lockdown, para fazer isso e fazer aquilo, enfim. Isso é perseguição. Ano passado eu andei de julho até dezembro por todo o Nordeste. Nós saímos daqui de Goiânia e fomos para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Aracaju, Salvador. Percorremos todas essas cidades, e em todas essas cidades nós visitamos igrejas, e lá todos os pastores estavam cumprindo com as normas protocolares da OMS. As cadeiras estavam distanciadas, nós não podíamos sentar lado a lado, porque tinha que se respeitar a distância, todo mundo de máscara, todo mundo respeitando o protocolo da OMS. Por quê? Porque a fiscalização em cima das igrejas era muito mais acirrada do que em qualquer outro lugar. Por exemplo, em cada estado desse, eu e a minha mãe, nós fomos à praia. E a praia estava assim, ó, repleta de gente, sem respeitar nenhum protocolo, nem máscara usavam. E ninguém viu nenhuma fiscalização, nem do município, nem do estado, nem de ninguém, coibindo aquele tipo de prática na praia. Mas nas igrejas, principalmente se o estado fosse regido por governadores da área da esquerda contra Bolsonaro, o acocho era grande. Gente, nesse tempo, eu vi também, lá no Ceará, pastores não aceitarem de forma alguma as restrições, justamente porque não havia coerência em se exigir das igrejas um comportamento, e nas praias, nos bares, está todo mundo repleto de gente. Nós íamos para um restaurante almoçar ou jantar, estava assim de gente. Só não podia circular sem máscara, mas quando sentava, tirava a máscara, estava tudo bem. E assim, ó, e as mesas não estavam tão distantes assim. Nos aviões que a gente pegou, voo direto aqui, as cadeiras, todas elas estavam ocupadas, não tinha um só assento sem ninguém. Se fosse daquelas aeronaves que tem três cadeiras de um lado, 3 cadeiras do outro, né? A gente tinha que ir acochado junto com outra pessoa estranha. Quando era a aeronave que só tinha 2 de um lado, 2 do outro, eu e Maninha ficava mais ou menos isoladas de gente estranha, mas em compensação, a grande maioria dos voos que eu peguei era tudo assim, parecia uma lata de sardinha. Os ônibus
aqui da região metropolitana, de toda a área da região metropolitana, estão repletos de pessoas penduradas pelas portas, em pé, enfim. Qual é a base realmente que essa gente está referenciando para fazer seus decretos em relação à condução da fé cristã e o movimento das igrejas? Qual é a base para isso? Gente, em todos os estados do Nordeste foi a mesma coisa. Eu percorri cerca de 7 estados. Eu só não fui para o Maranhão ainda, né? Mas lá até o Piauí estavam com essas mesmas restrições. E isso, minha gente, não é nada mais, nada menos do que uma perseguição velada, sim, contra o mundo cristão, contra os cristãos, porque são a base do conservadorismo e que, quando colocou Bolsonaro no poder, impediu de que a ideologia de gênero fosse para as escolas, para colocar na cabeça das crianças que elas podiam ser homossexuais, trans, isso e aquilo, tirando a autoridade e o poder dos pais de educar seus filhos à sua maneira. Não é? Você é pai ou é mãe de fulano, eu sou espírita. Se eu quiser que meu filho seja espírita, eu vou reger a vida dele através disso. É um direito. É um direito. Ninguém pode interferir nisso. Mas quando se fala na fé cristã, fica todo mundo querendo meter o bedelho. Tá certo? E isso nós temos que acordar e estar vigilantes, porque as pessoas que estão em lugares chaves neste país, elas não estão interessadas de forma alguma no povo brasileiro, nem na pátria, nem na evolução da pátria, nem no progresso dela. Isso é uma briga de poder das trevas contra os poderes celestiais e poder político. Estão querendo tomar o governo de Bolsonaro, porque isso vai enfraquecer os evangélicos. E olha, vou te dizer mais. Se começar a mexer mais ainda com os evangélicos e fizer coisas que Bolsonaro não vai ter controle, o que certamente lá na frente vai acontecer, nós que somos a igreja do Senhor precisamos seguir o conselho de Deus. E é por isso que eu digo a você, não confie em Bolsonaro. Bolsonaro é apenas um homem. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque as perseguições nós vamos passar por elas, mas o Deus que nós servimos, e se você crê nisso, Ele está à frente dessa luta. Essa luta não é minha nem tua, é de Deus. Mas nós temos que nos comportar conforme a palavra diz. Hoje teve carreatas lá no centro da cidade. Né? Foi um movimento político de pastores que são ícones aí do Evangelho de Cristo, enfim, junto com políticos, etc e tal. Né? Não convém aqui estar falando nomes. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, né, essas pessoas fizeram um barulho muito grande. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu quero dizer para vocês que ninguém considerou aquilo. Ninguém recebeu ninguém. O governador não recebeu ninguém. O prefeito da cidade do Recife não recebeu ninguém. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Pessoas que não respeitam a Constituição, elas não respeitam nem homens nem mulheres, porque o objetivo deles é fazer exatamente o que eles querem e desejam fazer. E a nossa posição, eu continuo dizendo, não é indo fazer passeata. Quem fez, parabéns, né?
Vá lá, faça, né? Você quer fazer assim, faça. Eu prefiro ajoelhar e descansar no Senhor, dizendo a Ele que se Ele está no controle de tudo, Ele define essa situação. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele está observando tudo isso que está acontecendo. Ele está observando os posicionamentos que a gente toma. E eu espero que Ele abençoe a todos que resolveram se revoltar, se rebelar e falar, e ir lá suplicar para governador. Falar que ele respeitasse os direitos e aquilo. Deus não está ensinando isso aqui. Deus não está ensinando isso aqui não. Vamos fazer outra reflexão aqui em cima do jejum e da oração, que nós vamos continuar incentivando vocês a fazerem isso, porque isso traz sobre você o poder de Deus. E Ele vai te abençoar. Lucas 2, o 36 e o 37. Vamos para esse? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 2, e os versículos 36 e o 37, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler mais um versículo para vocês entenderem por que ela se posicionava dessa maneira. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher, ela teve o privilégio de ver o filho de Maria e José, ou seja, Jesus ainda bebê. Eles foram ao templo para consagrar a criança, e Ana, a profetisa, estava lá porque ela vivia no templo. Escute bem, veja o simbolismo disso. Ana não teria tido esse privilégio se ela não vivesse orando e jejuando. Porque quando você ora e jejua, a redenção vem. Jesus chegou até ela e ela estava no templo, e ela já profetizava no templo que chegaria o dia em que o Redentor de Israel chegaria a Israel para salvar o mundo. E essa mulher, ela ficou viúva, envelheceu e continuava indo para o templo para orar, jejuar e profetizar lá no templo. Porque ela era profetisa, tinha que profetizar. E nesse período em que ela fazia esse trabalho espiritual muito importante lá no templo, a redenção chegou. Olha, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não quiser acreditar, se você não quiser fazer, é um direito que lhe assiste, mas eu estou te aconselhando, faz um jejum, faz um propósito com Deus, entra em oração, clama, entrega nas mãos do Senhor a tua vida, entrega nas mãos do Senhor a tua família, a tua casa, a tua situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jejua, faz propósito com Deus vivo, porque Deus vai chegar aí no teu lar, Deus vai visitar você aí na tua família. O Senhor vai chegar de modo tremendo, creia. Mesmo que essas situações todas, mesmo que essas brigas políticas, espirituais, né? Brigas de pastores de igreja querendo, né, fazer movimentos, e fazendo movimentos, etc e tal, com interesses políticos ou não, sabe? Deus que julgue isso. Faz você a tua parte.
Jesus não está mandando ninguém fazer carreata não, mas se alguém decidiu fazer isso, que fique na conta de Jesus com eles lá, eles que sabem. E Jesus é que sabe o que está se passando no coração de cada um. Você que acredita na palavra de Deus, não se preocupe. Jesus está no controle, Ele está no nosso barco e nele não vai naufragar. O pão não vai faltar na tua mesa e nada, nem ninguém vai abalar. Eita, labasteina! A tua vitória chegar na tua mão. Deus tem planos para a tua vida e nada nem ninguém vai fazer ele se abalar e negar o que ele tem planejado para ti. Agora tem que acreditar do modo certo. Tem que acreditar fazendo o que Deus está mandando. O Senhor manda que a gente jejue, que a gente ore. O Senhor manda que a gente siga, arrisca aquilo que Ele está mandando fazer pela sua palavra. E eu estou dizendo aqui para vocês, coloca todas as tuas necessidades nas mãos do Senhor, porque esta luta não é tua, mas dele. Entrega na mão dele. E o Senhor vai chegar com grande providência, assim como chegou lá no templo e Ana viu a redenção chegar. E Ana viu as suas orações, a resposta às suas orações. A oração de Ana foi atendida. O próprio Deus chegou. A própria redenção chegou diante dela. Porque ela adorava o Senhor, ela glorificava o nome dele, ela orava, ela jejuava, e tudo que Deus mandava ela falar, ela ia e profetizava. Obedeça ao Senhor. Volte-se para Jesus o quanto antes, porque os tempos são maus. Ninguém tem mais poder sobre o céu e a terra e em todo o universo do que Jesus. E se você começar a acreditar nisso sinceramente, e se voltar para Cristo, se arrepender de seus pecados e confessar Jesus, a redenção vai chegar no teu lar, na tua família. Em todas as áreas da tua vida, Deus, Ele vai visitar e nada vai te faltar. Vamos orar? Oremos. Aliás, deixa eu dar um alô aqui para Regina Paz de Andrade, tá? Lá do Rio de Janeiro. A paz do Senhor. Renilda Maria, Mel Santos, Elias Lopes da Silva, Janaína Andrade. As duas primas estão aqui, né? Regina e Janaína. Obrigado aí pela audiência de vocês, tá bom? E vamos... Sandra Marinho da Silva. Vamos aqui apresentar a todos, em nome de Jesus, e esse caderno de oração com todos os nossos queridos irmãos e irmãs e suas petições a Deus. Eu apresento o senhor Eduardo Fernandes, Sandra Marinho, Daniel Melo, Célia Paz de Andrade, Renilda Maria, Mel Santos, Elias Lopes da Silva, seu filho Hugo e Janaína Andrade e toda a família. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença, Deus Todo-Poderoso, e Te dou graças, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez fazendo a Tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai abençoando todo o Teu povo cristão, Senhor. Vai abençoando, Pai, todos aqueles que estão tentando, Senhor, viver a Tua fé, viver por Ti, meu Deus, porque os tempos são maus. Eu Te apresento, Pai, todas as nossas necessidades, esse caderno de oração, com todas as pessoas que pedem aqui, Senhor, portas de emprego, cura para suas enfermidades, Senhor, libertação dos vícios, do alcoolismo, libertação dos vícios do cigarro, libertação de vícios e mais vícios, Senhor, que existem entre eles, no meio da família, no meio da vida profissional, Senhor. Dai, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, vem com a Tua justiça sobre este povo. Vai, Senhor, visitando cada lar que aqui se encontra nesta live, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, faça uma grande obra acontecer, meu Deus,
o Senhor é a redenção, o Senhor é a salvação, o Senhor é a providência. Que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, Deus Todo-Poderoso. Visita a minha família, os que estão perto, os que estão longe, Pai. Visita todos os enfermos, Senhor. Todos aqueles que estão, Senhor, com enfermidades graves, tipo HIV, câncer, tipo Covid-19, doenças que o médico já desenganou, Senhor, mas eu creio que o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor vai entrar com cura, vai com a sua saúde sobre todas elas e irá curá-las. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, recebe em tuas mãos o filho de Elias, Hugo. Faz, Senhor, a grande obra acontecer na vida desse jovem, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, visita nosso lar, nossas famílias, nossa casa. Visita, Pai, nosso ministério, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai abençoando a todo o povo cristão, Senhor, que está, meu Deus, neste mundo, praticando a Tua palavra ou equivocado em praticar a Tua palavra, tomando certas posições e atitudes que não são da Tua vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai abençoando a cada um, dá entendimento a cada um deles e sabedoria, para que possam, Senhor, enxergar o Teu poder, a Tua vontade sobre tudo o que é Teu. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Quando esta nação, Senhor, se converter ao Teu nome, eu creio que todas essas coisas irão passar. Quando o Senhor vier com a sua redenção sobre esta nação, Senhor, eu creio que não haverá mais fome, não haverá mais peste, não haverá mais guerras, não haverá mais brigas nem lutas por poder, não haverá, Senhor, nenhum mal que sobrevenha sobre a nação brasileira. Meu Deus e meu Pai, entrega em Tuas mãos o governo brasileiro, os governadores de todas as federações deste país, os prefeitos de todos os municípios, todos aqueles que legislam, Senhor, que são das casas legislativas municipais, estaduais e federais. Vai abençoando, Pai, com paz, sabedoria e justiça, Deus. Entrego em Tuas mãos esse STF, Pai, que está decretando aí algumas coisas que não são de acordo com a Tua justiça. Mais uma vez, é uma vergonha para o nosso país. Mas eu sei, meu Deus e meu Pai, que tudo isso Tu já vinhas prevendo há muitos anos, há mais de 2000 anos, pela Tua palavra, que haveria muita injustiça e haveria muitas guerras, muitas dissensões. Mas o Senhor é o Deus do livramento, e eu peço, Senhor, livra Teu povo, livra a minha família, livra, Pai, todos aqueles que estão à deriva, nas trevas. Traz essas pessoas, Senhor, Deus Todo-Poderoso, para acreditar no Teu Evangelho, e que a luz do Evangelho, Senhor, ela se sobressaia no meio dessas trevas que existem na política deste país, meu Deus. Um país cheio de corrupção, um país cheio de pessoas interesseiras e ambiciosas, um país cheio de pessoas que não estão interessadas em ver ninguém bem, a não ser a si mesmo. O egoísmo, Pai, tem crescido, a violência tem crescido, Senhor, e a perseguição contra o Teu povo, Pai, está aí, Senhor, para quem quer ver, quem quiser ver, para ver. Deus, caia por terra toda perseguição, caia por terra todo mal diante de todo o Teu povo, diante de todos os ministérios, Pai. Eu Te peço, Senhor, que esta luta, ela esteja em Tuas mãos, Senhor, e que Tu faças a Tua vontade no meio do Teu povo. Dai-nos força, graça, paz. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos suportar todas essas coisas em nome de Jesus. Eu desde já repreendo todo espírito de enfermidade que haja no meio dos lares, todo mal, todo espírito de miséria, todo espírito de fome. Que o Senhor, meu Deus, nunca deixe faltar o pão nosso de cada dia nas nossas mesas. É assim que já te oro e já te agradeço, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém, viu? E profetize comigo aí. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo.
Sara Reis está por aí, né? Olhando, chegando atrasada, né? Lá de Salvador. Beijo para você e a todos, os irmãos e irmãs de lá. Deus abençoe a todos vocês, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser.